Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça, segundo Pedro 3, verso 13. Já passamos por este verso aqui, mas essa é a palavra de Deus, dizendo que há novos céus e terra esperando a gente. Que maravilha a palavra, nos dando sempre a promessa, sempre nos colocando diante da esperança das palavras de Deus. Bom, um abraço para você que é Anjo da Esperança, que ajuda a gente a manter o programa e ajuda também a distribuirmos cursos bíblicos, as mídias sociais, rádio, TV. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui esse é o número, basta você ligar e terá todas as informações. E graças aos Anjos da Esperança, essa bonita revista, olha que maravilha essa revista, extraordinária essa revista. Um guia de estudos da Bíblia Fácil, falando sobre o Apocalipse, há outros cursos também, Daniel, né? Ontem eu mencionei Daniel, peça também o curso de Daniel, né? Mas estamos estudando o Apocalipse, peça o curso aqui, você pode acompanhar de uma maneira extraordinária, né? Aqui nós vamos ver as duas testemunhas, é o tema de hoje, né? A mulher e o dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, que besta é essa, não é? As 7 últimas pragas, a volta de Jesus, o reino dos 1000 anos, todos os temas aqui. No final você tem aqui um questionário, preenchendo e enviando, você vai receber um bonito DVD, olha que beleza, você vai receber um bonito DVD, dando as explicações aqui, Bíblia Fácil, material sensacional, gratuito. Anote esse número aqui e não só faça para você, mas peça para os outros também, encaminhe para os outros o número e eles devem ligar para cá também. Vamos pegar alguns dados, né, para poder enviar o material, tá bom? Presente da Novo Tempo. Vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo vamos dar continuidade ao capítulo 10, né? O 11 também é uma continuidade. Fala do santuário, fala uma porção de coisas, então fique aí, não saia, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta agora para estudarmos o Apocalipse capítulo 11, uma continuidade do capítulo 10 que nós vimos ontem, aí os anjos, 7 trovões, João, livrinho, né? Livrinho que era doce na boca, amargo no estômago, a mensagem não da volta de Jesus em 1854, eles deviam entender que era uma passagem de Jesus para o Santíssimo, e este é o contexto que a gente tem aqui, o capítulo 10, e vai entrar agora no capítulo 11, nessa mesma sequência, nesse mesmo embalo, né? No capítulo 11 a gente lê que foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também, verso 1, né? E também foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele, naquele adoram, né? Estão adorando ali. Mas deixa de parte o átrio externo do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Bom, aqui a gente encontra uma porção de coisas, né? Já tem uma porção de informações por aqui. Primeiro João recebeu essa intimação, né? Dispõe-te e mede o santuário. Não era para João fazer isso naquela época, né? Mas era uma profecia. Em 1854 houve o erro. O que era para fazer então? Era para medir o santuário, para avaliar o santuário, para estudar o santuário, porque aqui estaria a resposta de Daniel, não é? Quando diz assim, até 2300 tardes o santuário será purificado. Não era a volta de Jesus, mas era o momento em que Jesus entraria no Santíssimo para então participar ou realizar o juízo pré-advento, que iria daquele momento, desde Abel, primeiro morto, né, aqui na terra, até o fechamento da porta da graça, quando os vivos todos, quando a porta da graça se fecha, a gente ouve lá a palavra dizendo
e o justo continue na sua injustiça e o justo continue fazendo a sua justiça. Quer dizer, acabou. A porta da graça fechando, não tem mais oportunidade de salvação. Não é? E nem destruição, porque você já está firmado em Cristo. Quem não está, aí sim terá a sua destruição final. Então, medir o santuário, nós estamos sendo medidos a todo tempo, né? Estamos sendo medidos aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Você diz assim, eu sou um cristão. Tem gente que primeiro fala que é um cristão para depois ser um cristão. Talvez a ordem seria ser um cristão. Ser um cristão. Não colocar uma plaquinha, eu sou um cristão, olha, eu sou um cristão. Não, primeiro viva como um cristão. Você vai chamar muito mais a atenção das pessoas do que se disser que é um cristão. Você percebe a diferença? A gente geralmente quer dizer, eu sou de tal denominação, eu sou. Isso não importa isso daí. Importa você viver o cristianismo. Não é? Não importa você declarar de onde você vem, quem você é, se filho de alguém importante, não importa isso. Importa você ser um cristão. As pessoas estão medindo a gente. Se eu prego sobre a verdade, ou falar a verdade, elas vão primeiro ver se eu falo a verdade. Esse é o maior sermão. Aí eu posso até dizer, estará confirmado. Então seja um cristão, antes de mencionar que você é um cristão. É isso. É bem simples assim. Mas aqui menciona esse período de 42 meses, que são 1260 dias, e a gente já sabe que em profecia, um ano é igual a 1000 anos, né? Desculpe, um dia é igual a um ano na profecia, um dia é igual a um ano na profecia, Números, Ezequiel, lá e tal, você pode encontrar isso. A gente já tem falado várias vezes aqui. Então são 42 vezes 30, 1260 anos. Este é um período que a gente já tem estudado por aí. É um período em que a palavra seria acorrentada. E aqui já vem o verso 3 falando sobre as duas testemunhas, nós queremos, são o Antigo e o Novo Testamento. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, humilhadas. A palavra de Deus nunca parou de ser propagada, mas nesse período escuro da igreja, em que a própria igreja perseguia aqueles que queriam estudar a palavra, a própria igreja martirizava os cristãos. Interessantíssimo isso, né? Não concorda conosco, você vai ser morto. Não é? Os mártires aí nesse período de 538 a 1798. Esse 538 a gente já sabe quando foi promulgado, né, o bispo de Roma como primus inter pares, o primeiro líder da igreja cristã, e 1798, quando houve a Revolução Francesa, de uma certa forma, na época da Revolução Francesa, que apagou a questão da Bíblia, apagou a questão do estudo da palavra, a religião, e prendeu ali o Papa em 1798, Berthier, comandante de Napoleão, prende o Papa. Depois de uns 2 anos ele morre, foi transferido para várias cadeias, depois morreu. Então, nesse período, a Bíblia foi tolhida, e aqui há mais detalhes, aqui eu já vou lendo por aqui. Mas é importante a gente saber aqui, que nesse período de 1260 dias, anos, a Bíblia foi tolhida, a Bíblia desapareceu. Né? Aí aparecem os valdenses, que davam páginas da Bíblia copiadas. A Bíblia nunca parou de ser pregada, a Bíblia nunca parou. Sempre, em algum momento, de alguma forma, a Bíblia era levada para as pessoas. Mas, como diz aqui, vestidas de pano de saco, humilhadas. Aí fala das 2 oliveiras, os 2 candeeiros, a oliveira, esse símbolo que já aparece, Zacarias fala sobre isso, né? A palavra de Deus também. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, não é? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizem, tem autoridade
sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. O poder da palavra de Deus, o poder da profecia, né, que fala sobre esses assuntos, né, que fala, inclusive, os flagelos, águas tornando em sangue e tudo mais aqui. Um está ligado com o outro, né? Um capítulo está ligado com o outro, um livro está ligado com o outro, especialmente Daniel e Apocalipse, a gente vê aqui. Mas vamos seguir aqui no 7, a gente encontra uma besta. A besta sempre é um poder, né? A besta que surgiu do mar, é um poder. Aqui, então, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. O que a Revolução Francesa fez, eu até anotei aqui, o pastor Feyerabend tem um livro muito interessante sobre Apocalipse, ele menciona aqui na página 98, né, como a França fez guerra contra a Bíblia. Bíblias foram juntadas e queimadas. Igrejas e instituições religiosas foram fechadas. O sábado foi abolido e uma semana de 10 dias foi instituída. O batismo e a Santa Ceia foram abolidos, a existência de Deus foi negada, tiraram Deus das escolas, né, e tudo mais. A morte foi declarada um sono perpétuo, quer dizer, morreu, acabou, não tem mais nada. A deusa da razão foi estabelecida na pessoa de uma vil prostituta, a quem passaram a adorar. A deusa da razão, a razão, né? Foi o Festival da Razão lá em Notre Dame, quando coisas absurdas aconteceram por ali, né? Eles gritavam: acabem com este desgraçado Jesus Cristo. Foi uma revolução violenta, prendendo o Papa, não é? Isso daria também um desencadeamento, a Bíblia vai falar aqui, para o positivo, para a Bíblia voltar a ser estudada. Mas aí houve uma sequência de perseguições tremendas. O verso 8 diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Aí encontramos a França e o Egito. Licenciosidade, Sodoma, e ateísmo, o Egito. Quantidade de deuses que havia no Egito. E Sodoma era licenciosidade, e Paris se tornou uma cidade assim, exatamente assim. Licenciosidade, ateísmo, a deusa da razão. Verso 9, então, muitos dentre os povos, tribos, nações e línguas contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. A partir do dia 10 de novembro de 1793, então foi promulgada a proibição da Bíblia. Isso aí o parlamento lá, o francês, o governo francês, então toma esse decreto. Aqui tem um negócio interessante, né? Por 3 dias e meio, você faz a conta aqui desses 3 dias e meio, e você vai ver que dá exatamente esse período, do dia 10 de 11 de 1793 até o dia 10 do 6, são 3 anos e meio, né? 3 dias e meio, 3 anos e meio na profecia. 10 de junho de 1797, pode procurar na história, você vai encontrar então essa assembleia facilitando o estudo da Bíblia. Não era mais proibido estudar a Bíblia. E aí se desencadeia uma coisa interessante. Tem alguns dados aqui sobre a Sociedade Bíblica. Então a Sociedade Bíblica que já trabalhava, né? Mas a França, dentro da França, essa Revolução Francesa criou várias situações. A Europa nunca mais foi a mesma depois disso, com exércitos. Os exércitos eram mercenários, agora eles eram uniformizados e populares, né, do povo mesmo. Tantas outras coisas surgiram. Mas em 1844, a Sociedade Bíblica imprimiu 15 línguas diferentes da Bíblia. Em 1842, olha quanto tempo depois, já havia sido traduzida a Bíblia em 1058 dialetos. E a Sociedade Bíblica
tem a capacidade de produzir 3 Bíblias por segundo. Olha que coisa impressionante. A britânica, né, e estrangeira. Então a Bíblia começou a ser propagada por aí. E a coisa seguiu em frente, né? Os que habitavam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. A Revolução Francesa trouxe essa alegria toda de acabar com o cristianismo, acabar com tudo e ficar só com a deusa da razão, mas depois isso foi revertido e as sociedades bíblicas então foram a voz vinda do céu. Verso 12: as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá, subi ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A Bíblia começou a ser espalhada por todos os lugares. Naquela hora houve grande terremoto. E de fato a Revolução Francesa trouxe um tremendo prejuízo. As pessoas tinham temor na própria França. E aqui diz que a 10ª parte ruiu da cidade, morreram. A França era 10% dos dedos dos pés da estátua de Daniel, capítulo 2, né? Houve uma tremenda derrocada. Verso 14: passou o 2º ai. Opa, a palavra de Deus já voltou, né? E eis que sem demora vem o 3º ai. A 7ª trombeta. Qual é a 7ª trombeta? Todo o governo humano acabou. Agora o governo é do Senhor Jesus. Aqui menciona a questão de Daniel, né? Capítulo 2, e fala que um reino substituiria todos os demais reinos e não, jamais passaria para outros. Verso 15: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. A volta de Jesus. Então você vê aqui, vamos entender o santuário? Vamos entender o santuário, 1844, vamos entender o que é. Naquele finalzinho desta sétimo trovão, aqui, do 6º trovão, da sexta trombeta, a gente encontra todo esse movimento, né? A França acabando com tudo, mas encerrando um período de escuridão do estudo da palavra. Abre-se agora, a cortina se abre, as pessoas começam a estudar a palavra, mas a gente vê que nos nossos dias há muita descrença, né, da palavra, mas a palavra está aberta. Qualquer um pode ter a Bíblia Sagrada por $1, por um valor irrisório, que ela está à disposição. Então fala que o reino do mundo, né, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí Daniel capítulo 7 aqui de novo, né, falando sobre isso. E o verso 19, para encerrar: abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram trovões, relâmpagos, terremoto e grande saraivada. O que é isso? A fase final. Aqui Jesus está voltando. Não é maravilhoso? Depois disso Jesus volta. O reino é do Senhor Jesus. Não tenha medo, não. Não tenha medo de ser cristão. Não tenha medo de passar por provações, porque o reino será do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, e ele vem estabelecer isso para sempre quando ele voltar. Vai estabelecer para sempre. Glória a Deus, né? Por tudo isso. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse período que temos de liberdade. A Bíblia ficou aí encarcerada, acorrentada durante tanto tempo. A Revolução Francesa é o que se encaixa melhor aqui nesse capítulo. Ela veio para destruir a fé, mas finalmente, depois de 3 anos e meio, ela não aguentou. Na realidade, hoje a França passa por um momento muito difícil de descrença, de ateísmo, mas isso não queremos chegar ao nosso coração, Pai. Nós queremos amar a Tua Palavra e Te seguir. Ajuda-nos a entendermos cada dia a nossa posição neste mundo e os olhos estejam bem fixados no novo reino, em nome de Cristo. Amém. O programa segue, fique por aqui. Amanhã, capítulo 12 do Apocalipse. A Bíblia é o livro mais distribuído da história. Calcula-se que 4,8 bilhões de exemplares tenham sido colocados em circulação. Só em 2007 foram produzidos mais de 64 milhões de exemplares.
Para você ter uma ideia, a tiragem inicial da obra de ficção mais vendida nos Estados Unidos naquele ano foi de 12 milhões. Até se tornar o livro mais publicado do mundo, a Bíblia sobreviveu a muitos perigos. Ao longo da história, ela foi banida e queimada, e aqueles que traduziam eram perseguidos e mortos. Por exemplo, durante o período da Idade Média, os cultos e a leitura dos textos bíblicos eram feitos em latim. O detalhe é que o povo não entendia nada daquela língua restrita aos líderes do catolicismo romano. Neste período, homens de fé se levantaram com o desejo de levar a Bíblia para o povo. Dentre eles, podemos destacar a vida de John Wycliffe, o qual foi um dos principais pensadores ingleses do século XIV. Wycliffe dizia acreditar firmemente que a Bíblia devia estar disponível para todos. Via a alfabetização como a chave para a emancipação dos pobres. Naquela época, embora parte da Bíblia já tivesse sido traduzida para o inglês, ainda não havia uma tradução completa do livro sagrado. As pessoas comuns, que nem falavam latim, nem podiam ler, só podiam aprender com o clero. E muito do que eles achavam que sabiam, ideias como o fogo do inferno e o purgatório, não fazia parte das escrituras. Assim, com a ajuda de seus assistentes, Wycliffe produziu uma Bíblia em inglês durante 13 anos, começando em 1382. Porém, seu ato foi classificado como heresia. Rapidamente ele foi julgado e condenado à morte. Mas seu trabalho não foi derrotado. Após sua morte, a Bíblia foi distribuída na língua popular e espalhada para o mundo. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, é apresentada a certeza da conservação do texto bíblico mesmo diante das perseguições humanas. Nos versos iniciais lemos: Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. As 2 testemunhas referem-se ao Antigo e o Novo Testamento. O texto do Apocalipse as compara com oliveiras e candeeiros, que eram elementos usados para iluminar a noite nos tempos do apóstolo João. Nesta seção, Deus deixa claro que ninguém impediria que sua palavra testemunhasse para o mundo. Muitos até tentariam destruí-la, porém eles é que seriam destruídos e a palavra de Deus permaneceria para sempre. E de fato, se você está me ouvindo falar agora da Bíblia, é porque ela sobreviveu aos séculos e chegou até nós.